Quando um homem com vários fracassos O cara do copo de papel. finalmente encontra o negócio dos sonhos, Hambúrgueres. sua Persistência. é colocada à prova. Mas a grande questão é, Ray Kroc é o vilão? O que os verdadeiros irmãos McDonald's têm a dizer sobre ele? Você é um bosta. É isso. Após assistir Fome de Poder tantas vezes, percebi vários detalhes que mudaram minha visão sobre o filme. Por isso vamos acompanhar cena a cena, confrontando fatos versus ficção e descobrir todos os detalhes que você perdeu em Fome de Poder. Então deixa o like e vamos para o vídeo. Ray Kroc é aquele vendedor que cruza o país vendendo sua máquina de milkshake. Conhece a história do ovo e da galinha, Sr. Griffith? Seu argumento de vendas reflete o filme. O ovo é o McDonald's, a galinha são os irmãos e Kroc, Tem uma raposa no galinheiro. Nós pusemos lá. ele é a raposa que rouba tudo pra si. Eu sei que sim, porque é um brilhante visionário que reconhece uma boa ideia quando a escuta. Ray é esse visionário. Ele reconhece a oportunidade quando recebe um pedido inusitado Foi o que eu pensei. Que tipo de lanchonete faria 30 milkshakes de uma vez? É melhor mandar 8. o restaurante deserto. Enquanto o Mac está lotado do outro lado da linha, destaca a diferença para os restaurantes da época. Sem se importar com a distância, Ray vai pessoalmente conferir. Na realidade, Kroc não era mal sucedido como o filme sugere. Ele foi de avião e não de carro. Ray se depara com um ambiente limpo e familiar, enquanto os restaurantes da época enfrentavam problemas de demora, pedidos errados e jovens bagunceiros. Mas o que realmente surpreende é o atendimento instantâneo. Não, eu acabei de pedir. E já está aqui. A continuidade é meio estranha aqui. Do nada ele troca de lugar com o cliente. Tá na janela da esquerda, da direita. Quer conhecer de perto? Mac McDonald apresenta o sistema inovador da lanchonete. A cena dos vários multimixers em ação prova que Ray estava certo. O senhor não precisa de um multimixer porque não vende tantos milkshakes ou não vende tantos milkshakes porque não tem um multimixer? Se você acelerar o processo, a demanda cresce. Essa é uma das bases do McDonald's. Onde comprarão isso? Fizemos. Os irmãos pegaram a ideia deste dosador de uma fábrica de doces, conseguindo acesso fingindo escrever um artigo. And I said, I'm a freelance writer, and I would like to do a story on how candy's made, see? Danadinhos. Quero ouvir a história de vocês. Resumindo, os McDonald's resolveram os problemas com o modelo drive-in. Se concentraram nos 3 itens mais vendidos, Hambúrguer, fritas e refrigerante. cortaram garçonetes e reduziram o principal, o tempo de espera. Pedidos prontos em 30 segundos, não 30 minutos. Para alcançar essa eficiência, testaram o melhor posicionamento numa quadra de tênis. Uma sinfonia de eficiência, sem movimento desperdiçado. É legal como Dick literalmente rege a operação como um maestro. Viramos um sucesso instantâneo que levou anos para ser feito. É exatamente como as pessoas de fora veem o sucesso. Ray não consegue tirar aquilo da cabeça e no dia seguinte faz uma oferta aos irmãos. Franquear. Eles já tinham tentado franquear, mas desistiram devido à dificuldade de manter a qualidade. O verdadeiro Ray Kroc também já havia tentado franquear outros restaurantes. Naquela época, Kroc imaginou quanto poderia ganhar se vendesse 8 multimixers para cada nova franquia. E cara, o conceito dos arcos dourados é a cereja do bolo. E o filme é tão direto ao ponto que pequenos traços de personalidade como o alcoolismo de Ray nunca é mencionado diretamente, mas subentendido nas várias cenas dele bebendo, ou ele ter trabalhado como pianista e DJ, demonstrando seu talento na cena do piano. Para tornar o filme ainda mais dinâmico, cortaram a filha do primeiro casamento de Ray e o relacionamento que ele teve entre as duas mulheres. O McDonald's pode ser a nova igreja americana. O filme captura esses pequenos detalhes, mostrando Ray em busca de franqueados como se fosse uma pregação. O desejo de fazer parte disso é tão grande que Kroc assina um contrato horrível e sem pestanejar. Vamos trabalhar. O cara do copo de papel. Apenas um pequeno detalhe, no escritório de Ray há caixas desses copos de papel que ele vendia antigamente. Hipoteca de casas. Ray Kroc. Ray acredita tanto nessa ideia que hipoteca a casa pelas costas da esposa, sabendo que ela não apoiaria. E volta ao clube, tentando vender franquias para seus amigos ricos. Depois de vender algumas franquias, Ray descobre que os ricos aposentados não têm interesse em trabalhar e manter a qualidade. Alface. Boa piada. Anos depois, seu famoso lanche teria 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, no pão com gergelim. Assim que Mac. Ray deixa de visitar o clube e muda o foco para pessoas do seu perfil. Não, trabalhadores. Nesse lugar tem espaço para o restaurante, estacionamento, quem sabe até um parquinho para as crianças. Algum tempo depois, o McDonald's teria parquinho para atrair crianças. Chocolate?
ou baunilha? Quando Ray propõe usar milkshake em pó para economizar com refrigeração, o irmão responde: Por que não colocamos serragem no hambúrguer e congelamos a batata frita? serragem no hambúrguer é um boato que circula há tempos. Já a batata congelada é exatamente o que o McDonald's passaria a utilizar. Foi necessária uma nova tecnologia de congelamento desenvolvida especialmente para ele. Commercializing the first frozen French fry with McDonald's founder Ray Kroc. Bom, mas mesmo após vender tantas franquias, Kroc estava falindo. Foi necessário alguém de fora para perceber que Kroc estava no ramo errado. Não está no ramo de hambúrgueres. Você está no ramo imobiliário. A solução era simples, mas genial. Kroc deveria comprar os terrenos e alugá-los aos franqueados com um contrato de 20 anos. Isso geraria um fluxo imediato de caixa, antes mesmo da loja inaugurar. Esse fluxo constante permite a aquisição de novos terrenos e um ciclo vicioso de sucesso, garantindo a rápida e saudável expansão. Por questões de risco, é mais fácil e barato conseguir crédito para um terreno do que para uma empresa. Além disso, Kroc teria os franqueados nas mãos, adicionando uma cláusula de controle de qualidade nos contratos de locação. Se não cumprirem os padrões de qualidade, você cancela a locação. Esse poder e capital deixaria os irmãos McDonald também em suas mãos. Toda essa sequência é uma grande lição. Ideias de sucesso estão por aí, vagando pelo ar, mas poucas pessoas conseguem captá-las. Embora o filme apresente Harry Sonneborn de forma dramática, ouvindo a conversa de Ray no banco, na realidade, eles já se conheciam da época dos milkshakes. A partir daqui, as diferenças entre Kroc e os irmãos McDonald vão ficando cada vez mais evidentes. Essa cena diz tudo. Enquanto Ray assina contratos, os irmãos McDonald limpam a loja, destacando a mentalidade empreendedora de Ray, que foi evoluindo no decorrer do filme, deixando algumas funções para trás. Essa cena recria uma famosa foto real. Eu quero o divórcio. Ray nunca se sentiu apoiado pela esposa. Sempre quis alguém ao seu lado no trabalho. Marido e esposa, lado a lado. Feito uma equipe. É uma coisa muito boa de se ver. A única vez que se tocam no filme é quando ela mostra apoio. Esse é diferente. E Ray literalmente segura sua mão, valorizando o gesto. Você hipotecou a nossa casa. Esse é um dos motivos pelos quais Ray não queria deixar nenhuma ação do McDonald's para ela. Eu prefiro morrer do que dar para ela uma única ação do McDonald's. Os atritos e o fato de Kroc ter comprado o terreno onde a loja dos irmãos estava, Nosso terreno? levam os irmãos a venderem a empresa. 1 milhão livres de impostos para cada um, mais 1% dos lucros futuros selados com um aperto de mão. Muito bem. Esse acordo força os irmãos a retirar o nome da lanchonete, que deixaram para os fiéis funcionários. Pouco tempo depois, Ray abre o McDonald's do outro lado da rua, ilustrando bem seu discurso sobre concorrência. Se um rival estivesse se afogando, eu chegaria perto e colocaria uma mangueira na boca dele. Na realidade, o novo restaurante não estava exatamente do outro lado da rua, e tudo indica que a má administração dos funcionários foi o que faliu a unidade do Grande M. Sr. Kroc? Will Davis. O repórter que aborda Ray é interpretado por John Lee Hancock, diretor do filme. E o filme termina com um discurso de Ray, refletindo a cena inicial, onde tentava vender seus multimixers. Esse discurso não é apenas motivacional, é um argumento de venda. Com ele, Ray tenta convencer a todos, e a ele mesmo, de que é o fundador. O McDonald's número 1. Apagando a história dos irmãos McDonald. Por isso discursa na frente do espelho. Não é apenas para treinar o discurso, mas para autoconvencimento. Era 1954. Foi onde tudo começou. Agora a pergunta é, Ray Kroc é o vilão dessa história? Durante boa parte do filme, torcemos por ele, até que nosso senso de justiça é ativado, quando ele abandona a esposa e não cumpre o acordo selado com um aperto de mão. Vale mencionar que no mundo real, esse acordo é controverso. Não há provas e os irmãos McDonald nunca entraram na justiça. We said, Ray, if we don't get the cash, we might as well go along with the royalty deal. A narrativa desse acordo ganhou força com os herdeiros. Grandfather was never bitter over it. Why would we be bitter over something that my grandfather wasn't bitter over? O filme até tenta explicar por que não recorreram aos tribunais. Mas você não pode me processar. Acabaria com você só com custos processuais. A verdade é que os irmãos se mostraram satisfeitos com o pagamento, que corrigido daria mais de 10 milhões para cada. Era uma enorme quantia, tanto que Ray não tinha, porque não era o ricaço que o filme tenta retratar. Ele precisou recorrer a empréstimos para levantar a grana, e pagou mais de 3 vezes em juros. Os irmãos estavam cansados de pagar impostos e sonhavam em ser milionários. I've decided I'm going to be a millionaire, I says, when I'm 50. Tudo que eles queriam era uma renda passiva, e sabendo das intenções de Ray, fizeram a proposta. If he give us $3 million in cash, he can forget the McDonald brothers. He will. Parte deles achava que Kroc não conseguiria o dinheiro. McDonald's brothers did not get screwed over. The McDonald's brothers got paid $1.2 million gross each
for one single successful restaurant. Sendo bem pé no chão, os irmãos provavelmente trabalhariam a vida inteira e, por sua visão comercial, não acumulariam esse valor. Você não tem um cheque de $1.350.000 no seu bolso? O valor pode parecer injusto comparado com o tamanho da marca, mas o sucesso do McDonald's se deve ao trabalho de Ray, que arriscou tudo e trabalhou duro. Seja certo. Além disso, o acordo de 1% do lucro vitalício não faz sentido, já que no acordo anterior, os irmãos recebiam apenas 0,5% dos lucros. Por que compraria a empresa e ainda pagaria 1%? Tudo que sabemos é que o desgosto deles era Ray se denominar o fundador e omitir a loja número 1. Boy, we were shocked. We started reading the media, Ray Kroc, founder of McDonald's. Foi canalice montar a loja na frente da original? Pode ter sido uma vingança por terem feito ele se endividar, mas ao deixar a lanchonete original e colocar dinheiro na mão dos irmãos, Kroc sabia que poderiam se tornar grandes concorrentes. No mundo dos negócios, isso foi um grande risco, embora eles não tinham algo essencial para o sucesso, o próprio nome. Não é apenas o sistema, Dick. É o nome. Mas e os irmãos McDonald? São anjos? A verdade é que se você remover a trilha sonora comovente e a cara de choro, Passem para a página 4. eles não são tão coitados quanto parece. Eles ofereceram a Ray um contrato sem trabalho, responsabilidade ou riscos. Apenas lucro. Ray assinou o pior contrato do mundo porque quis fazer parte daquilo. Ok, ele trabalhou duro, hipotecou sua casa, mas os únicos lucrando com seus esforços eram os irmãos e os franqueados. Os franqueados estão indo muito bem. Eu é que estou me afogando aqui. Ray estava se afogando financeiramente e os irmãos não fizeram nada para ajudar. É basicamente o que o Ray faria. Ele usa afogado, não por acaso. Se um rival estivesse se afogando, eu chegaria perto e colocaria uma mangueira na boca dele. Quando ele tentou renegociar o acordo para não perder a casa, o que eles disseram? Quero renegociar. 3,5%. Ray. O quê? Não! Enquanto os irmãos tratavam seus parceiros de trabalho dessa maneira, Ray tornou um chapeiro seu substituto. Isso é Fred Turner, meu sócio. Como vai? E sua secretária, uma acionista. Não foi apenas Ray que lucrou com o suor dos outros. Os irmãos McDonald também. Ray aproveitou uma brecha porque era a única maneira de lucrar e ter algum controle. A narrativa mostra que ele foi levado a isso pelos irmãos. Na vida real, quando Ray foi montar sua primeira loja, descobriu que os irmãos já haviam licenciado aquela região para outra pessoa, forçando Kroc a comprar os direitos da região por $25.000, um valor absurdo para a época. Ray representa o mundo corporativo. Nem todos nascemos para ser como ele, ou temos estômago para tomar certas decisões e enfrentar conflitos, mas ele existe. A verdade é que os irmãos McDonald, uma hora ou outra, seriam esmagados pela concorrência, e se não fosse Kroc, seria outro. Eu não sei. Dick é retratado como ambicioso, mais próximo de Kroc, mas não segue seus planos de expansão por amor ao irmão, que não pode se estressar devido a problemas de saúde. E é legal perceber que enquanto Dick é fiel ao irmão, mesmo que isso freie sua ambição, Ray abandona sua esposa por ela não ter a mesma ambição e se contentar com menos. No fim, o filme é sobre o sonho americano. Só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. Fome de Poder é um daqueles filmes que posso assistir todo mês e sempre capta uma coisa nova. É perfeito para dar ânimo para quem desistiu da vida ou acha que fracassou. Ray prova que nunca é tarde para recomeçar. Ele começou uma vida nova aos 52 anos e construiu um império enquanto muitos estariam se lamentando. E qual a sua opinião sobre o filme? Comente aí. E se gosta de filmes com mensagens motivacionais, confira nosso vídeo sobre O Náufrago. Por fim, uma frase sábia de Ray Kroc: cuide do cliente e o negócio cuidará de si mesmo. Grande abraço, até a próxima.